A perspectiva de longa duração que Hegel adota em sua caracterização do moderno permite identificar já na antiguidade a constituição dos primeiros elementos da sociedade civil, entendida esta como a associação dos cidadãos ou membros de uma cidade ou estado. Até Hegel, a expressão sociedade civil sempre esteve diretamente associada ao Estado, seja como expressão sinônima, seja como expressão do lado societário do poder político. Com Hegel se verifica um deslocamento semântico, em princípio tornado possível por uma ambiguidade original da expressão alemã Bürgerliche Gesellschaft, que começa a causar dificuldades lá para o fim do século XVIII, na medida em que se incorpora aos debates alemães também uma distinção que começa a ser feita pelos enciclopedistas franceses, nomeadamente d'Alembert, Rousseau e Diderot, entre o citoyen, como sujeito político do Estado, e o bourgeois, como mero habitante da cidade. A dificuldade que os alemães encontram em sua expressão se deve ao fato de o termo Bürger ser usado nos dois sentidos, o que leva Kant, por exemplo, a explicitar que o Bürger que tem direito a voto e, portanto, participa ativamente do processo legislativo é o citoyen, isto é, diz Kant, o cidadão, e não o citadino bourgeois. Esta ambiguidade da expressão permite a Hegel trabalhar sob a mesma rubrica de Bürgerliche Gesellschaft dois momentos distintos, ainda que estreitamente relacionados, da sociedade moderna. Ao longo do século XIX, e em virtude inclusive da recepção desta parte da filosofia hegeliana, os dois momentos começam a se diferenciar progressivamente, resultando nas noções contemporâneas de sociedade civil e de sociedade burguesa. Hegel, aliás, registra muito cedo, já em Iena, no esboço de sistema de 1805-1806, a distinção francesa entre o citoyen e o bourgeois, refletindo sobre os desdobramentos daquele princípio da individualidade que levou à dissolução da comunidade política antiga, mas agora constitui o fundamento de uma nova ordem social e política. Hegel observa que o indivíduo aparece aqui sob dois aspectos diferentes, sendo que, cito, o mesmo cuida de si e de sua família, trabalha, faz contratos, etc., e ao mesmo tempo trabalha também para o universal, tem este como fim, de acordo com aquele lado chama-se bourgeois, de acordo com esse citoyen. Essa distinção recebida dos franceses é marcada nas lições de Hegel no período berlinense, como bem documentam os apontamentos de Rothman, que assistiu às lições sobre a filosofia do direito no semestre de inverno de 1822 para 1823. Nesses apontamentos, os bürgers são pessoas privadas, membros de uma comunidade que tem o particular como seu fim. E, enquanto tal comunidade se limita a tal fim, o bürger é bourgeois. Citoyen como membro do Estado enquanto Estado político. E os apontamentos de von Griesheim, que acompanhou as lições no semestre de inverno de 1824 para 1825, os franceses fazem uma distinção entre bourgeois e citoyen. O primeiro diz respeito à relação do indivíduo numa comunidade em vista da satisfação de suas necessidades, não tendo assim relação política. Esta só tem o citoyen. Aqui consideramos apenas os indivíduos como bourgeois. Se a distinção entre cidadão e burguês se encontra cedo nos textos de Hegel, a expressão Bürgerliche Gesellschaft só passa a ser usada regularmente no contexto das aulas de Hegel sobre filosofia do direito. Manfred Riedel, que se dedicou à pesquisa da gênese deste conceito, lembra que a expressão ainda não é empregada na Enciclopédia das Ciências Filosóficas de 1817 e considera uma grande coincidência que ela seja empregada em 1816 numa polêmica contra a doutrina do direito natural no prefácio do primeiro volume da Restauração da Ciência do Estado de Karl Ludwig von Hallan. Como o posicionamento de Hegel, sobretudo no período de Berlim, diante do Estado prussiano, tem similaridades com o de von Hallan, não parece tratar-se aqui de mera coincidência.
Von Haller, que chama Rousseau de o mais miserável dos sofistas e critica severamente Kant por defender a ideia do Estado como totalidade representativa da vontade de todos, registra aqui a ideia fixa da sociedade civil, segundo ele, die Grille der bürgerlichen Gesellschaft. Como bem mostrou Riedel em seus trabalhos, antes de Hegel não se trata ainda da moderna sociedade burguesa, mas da sociedade civil, numa terminologia tomada de empréstimo à antiguidade romana e seu ideário republicano. Ao rejeitar as doutrinas que propõem pensar o Estado a partir da ideia de uma sociedade civil ou dos cidadãos, entretanto, Von Haller avança na direção de uma distinção essencial entre sociedade civil e Estado, o que se fixaria, então, na filosofia hegeliana. A característica inovadora da doutrina hegeliana da Bürgerliche Gesellschaft é a incorporação da moderna economia política para pensar o que é específico da sociedade burguesa. Uma sociedade burguesa propriamente dita se constitui e se afirma somente a partir do fim da Idade Média, na medida em que o burgo medieval vai ganhando importância econômica e o burguês conquistando mais e mais direitos, impõe-se inclusive uma definição de modernidade num sentido mais limitado, podendo aquela colocação de Hegel em Princípios da Filosofia do Direito, Die Schöpfung der bürgerlichen Gesellschaft gehört übrigens der modernen Welt an, ser entendida tanto no sentido da longa duração da modernidade, caso em que se traduziria por, ademais, a criação da sociedade civil pertence ao mundo moderno, quanto no sentido mais restritivo de modernidade, caso em que deveria ser traduzida por, ademais, a criação da sociedade burguesa pertence ao mundo moderno. Uma vez que a tensão entre os dois sentidos da expressão é latente na época de Hegel, da Revolução Francesa e seus desdobramentos, no decorrer da qual o cidadão vai progressivamente se impondo como burguês, não há de constituir um anacronismo, mas antes um recurso para tornar explícitos problemas e tensões latentes, se no que se segue forem tratados em separado os dois momentos. Por analogia com o conceito de entrelaçamento quântico, aliás, poder-se-ia propor aqui o conceito de entrelaçamento civil-burguês, bürgerliche Verschränkung, para pensar de modo geral o fenômeno sociopolítico da confusão, intencional ou não, desses dois momentos, um fenômeno que se observa desde o fim do século XVIII até os tempos atuais e que é parte constitutiva da ideologia liberal, encontrando sua expressão mais crassa no neoliberalismo de nossos dias. Tal como no entrelaçamento quântico, também no entrelaçamento civil-burguês é preciso se decidir por um ou outro dos momentos, caso se queira determinar algo. Uma parte significativa dos inúmeros comentários que já se escreveram sobre esse capítulo da filosofia do direito de Hegel peca exatamente por tentar determinar o conteúdo avançado pelo texto hegeliano sem fazer o desentrelaçamento, o que leva então a uma insuperável ambiguidade em todos os conceitos trabalhados. A filosofia do direito de Hegel, parte de seu sistema em que se concentra o tratamento dos temas aqui em questão, tem como objeto a ideia do direito, quer dizer, o conceito do direito e sua efetivação. Nela se trata, portanto, e traduzindo o jargão hegeliano, do direito em sua forma plenamente desenvolvida, como se encontra na modernidade e, aos olhos de Hegel, é assegurado ou efetivado no estado vigente em sua época. A história do vir a ser das múltiplas determinações do direito não é objeto próprio da filosofia do direito, devendo nela ser pressuposta e tomada como concluída. Ainda assim, encontra-se tanto no texto publicado em 1821, quanto nas lições de Hegel sobre filosofia do direito, uma série de discursos históricos, complementando exposições com intenção propriamente histórica, que se encontram, sobretudo, nas lições sobre a filosofia da história e sobre a história da filosofia. A integração desses materiais é fundamental para se obter uma compreensão sistemática do que é a modernidade para Hegel. Na exposição sistemática, o ponto de partida é o momento da diferença, a partir da qual é preciso ascender até a unidade ético-política que se recupera finalmente no Estado. Segundo o esquema geral dos três momentos essenciais da determinação de toda ideia,
Também para a ideia de Estado, Hegel concebe, primeiro, o momento inicial de um Estado como unidade, ainda não determinado por suas diferenças. Segundo, o momento da diferenciação. E, terceiro, o momento da recuperação final, numa unidade agora internamente determinada por subsunção das diferenças. De acordo com esse esquema, a sociedade civil burguesa realiza o momento da diferenciação. Cito: a sociedade civil burguesa é a diferença que se introduz entre a família e o Estado, ainda que seu desenvolvimento ocorra mais tarde do que a do Estado, pois como diferença ela pressupõe o Estado, que tem de encontrar como autossubsistente para que ela possa existir. Este adendo, que Gans tirou quase literalmente dos apontamentos de aula de Roth, fornece uma pista inicial para a identificação das características que constituem a modernidade, tanto da sociedade civil quanto da sociedade burguesa. Em ambos devem ser encontrados elementos pelos quais se realiza o momento da diferenciação. No concernente à sociedade civil, entendida como a sociedade dos cidadãos, enquanto destacado do e mesmo contraposta ao Estado, os respectivos elementos se desenvolvem no mundo romano, que parte de uma unidade original em que Estado e cidadão estão como que fundidos, não havendo ainda distinção entre Estado e sociedade civil, ou seja, societas civiles igual a civitas, para progressivamente privatizar o cidadão, processo concluído na época imperial, segundo Hegel, como registrado nos apontamentos de aula de Roth. Cito: ao tempo dos imperadores romanos, os civis se tinham rebaixado ao caráter de serem pessoas privadas que têm seu próprio interesse e que veem a união como meio para esse. Nessa medida, o universal só existe em prol da proteção do ser privado. Este processo de progressiva privatização do civil ou de transformação do cidadão público em pessoa privada era objeto de detalhamento nas aulas de Hegel sobre filosofia da história, nas quais pode ser abordado positivamente em virtude do papel que cumpre no desenvolvimento das condições necessárias para o advento de uma sociedade moderna. Cito: o desenvolvimento consiste na depuração da interioridade até chegar à personalidade abstrata, a qual se dá a realidade na propriedade privada. O processo histórico de redução do cidadão à pessoa acompanha e é pressuposto no secular processo de formação do direito civil como direito privado entre os romanos. Nesse processo se constitui o que Hegel chama de direito abstrato, condição e pressuposto para o desenvolvimento da sociedade moderna. Cito: vimos os romanos partir do princípio da interioridade abstrata, que agora se realiza como personalidade no direito abstrato. Pois o direito privado é isto, que a pessoa valha como tal na realidade, que ela se dá na propriedade. O corpo estatal vivo e o sentimento romano, que vivia nele como alma, está agora reduzido ao isolamento do direito privado morto, como quando o corpo físico se decompõe, ganhando cada ponto para si uma vida própria, mas apenas a vida miserável dos vermes. Assim, aqui o organismo estatal se dissolveu nos átomos das pessoas privadas. Tal estado é agora a vida romana. De um lado, o fado e a universalidade abstrata da dominação, de outro, a abstração individual, a pessoa, que contém em si a determinação de que o indivíduo em si é algo, e não segundo sua vitalidade, segundo uma individualidade plena, mas como indivíduo abstrato. Em outros momentos de suas aulas, Hegel se permite expressar uma certa nostalgia e o lamento da natureza sacrificada nesse sistema das abstrações que marcam o mundo romano. Cito: em contraposição à bela poesia harmônica e à liberdade equilibrada do espírito dos gregos, entra aqui nos romanos a prosa da vida, a consciência da finitude para si, a abstração do entendimento e a dureza da personalidade, que nem mesmo na família abre a aspereza à eticidade natural, mas permanece o singular sem alma e espírito, pondo na universalidade abstrata a unidade desses singulares.
mas logo volta à razão e lembra o ganho positivo desse processo para o mundo moderno. Cito: devemos ao entendimento iliberal, sem espírito e sem alma do mundo romano, a origem e o desenvolvimento do direito positivo, pois vimos acima como no Oriente foram transformadas em leis jurídicas relações em si mesmas éticas e morais. Mesmo entre os gregos, o costume era ao mesmo tempo direito jurídico, e justamente por isso a Constituição era completamente dependente do costume e do sentimento moral, não tendo ainda em si a firmeza contra o interior mutável e a subjetividade particular. Os romanos então realizaram esta grande separação, tendo inventado um princípio jurídico que é exterior, quer dizer, sem sentimento e sem alma. Se eles com isso nos deram um grande presente, no concernente à forma, podemos dele nos valer e usufruir, sem nos tornar vítimas desse entendimento árido, sem o considerar por si como um remate da sabedoria e da razão. O processo de formalização do direito, que acompanha a progressiva privatização dos indivíduos, atinge seu apogeu na Roma imperial, em relação à qual Hegel ressalta a determinação dos indivíduos como pessoas. Os indivíduos eram inteiramente iguais, a escravidão fazia pouca diferença e sem qualquer direito político. O direito privado desenvolveu e completou essa igualdade. Antes, o direito de propriedade era atrelado a uma série de distinções, as quais agora se dissolveram. A consolidação do direito privado, cuja peça central é a propriedade, significa ao mesmo tempo a fixação do atomismo social, que pressupõe historicamente a dissolução prévia da comunidade política. Nesse estado de coisas miserável, a degradação da individualidade concreta atinge tal ponto que os indivíduos se orgulham mesmo de serem reconhecidos em sua privacidade, único refúgio que lhes restou. Cito: é o orgulho dos indivíduos valerem absolutamente como pessoas privadas, pois o eu ganha legitimidade infinita, mas seu conteúdo e o meu é apenas uma coisa exterior, tendo estado ligado o desenvolvimento do direito privado, que introduziu este elevado princípio, à decomposição da vida política. O princípio do reconhecimento jurídico e da personalidade privada só deixa de ser um pis-aller diante de um estado de coisas lamentável para se tornar um princípio mais elevado, porque Hegel se deixa levar pelas ilusões da interioridade, cujo desenvolvimento exalta no cristianismo. Hoje em dia se tem menos gosto para isso do que se tinha na época da Restauração, período em que foram proferidas as lições sobre a filosofia da história. Entre o mundo antigo e o mundo moderno, propriamente dito, há um hiato de quase 1000 anos que a historiografia moderna demorou a preencher. Compreende-se assim que Hegel tampouco tenha muito a dizer sobre este período, que vai da decadência do Império Romano e sua passagem para a Europa feudal até o restabelecimento das ciências e das artes. Mas pouco a pouco começa a se formar, na época do Iluminismo, um interesse histórico pelo medievo, incluindo um tópico novo de que Hegel tira proveito em suas lições sobre filosofia da história, para situar a derradeira realização da pessoa como proprietário pleno. Trata-se da formação e crescente significado das cidades, um tema que se tornou muito apreciado em tempos recentes, diz Hegel. Um bom exemplo de tratamento do tema se encontra no curto, mas decisivo livro terceiro de A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que Hegel leu já em sua juventude. Smith cita, aliás, vários estudos anteriores, entre os quais os mais relevantes para a história das cidades modernas são o de Brede e o de Thomas Maddox. Começa-se naquela época a escrever a história das cidades modernas que por toda a Europa se formaram em torno dos burgos ou fortificações que forneciam proteção em troca de vassalagem. Os habitantes dessas aglomerações urbanas são chamados de burgueses, começando sua existência como vassalos do senhor do sítio fortificado. Cito Hegel. Lugares de proteção assim eram burgos, igrejas e mosteiros, em torno dos quais se juntavam os carentes de proteção, que se tornavam agora burgueses,
vassalos dos senhores dos burgos e dos mosteiros. Como em todo o sistema feudal, também nos burgos os senhores detinham o direito ou o privilégio de taxar arbitrariamente o que neles entrava ou o que deles saía, restringindo assim o direito de propriedade. Hegel já pôde extrair daquela incipiente historiografia da cidade medieval um resultado fundamental para a sua compreensão do direito no mundo moderno, a saber, que a partir da relação de proteção teve sua origem agora, todavia, o princípio da propriedade livre, quer dizer, a partir da não-liberdade, a liberdade. O processo histórico concreto consistiu aqui em comprar do senhor a liberdade dos burgos e, com isso, dos burgueses, algo que se tornou possível com o restabelecimento das relações mercantis, o que tornava os próprios senhores carentes de recursos monetários e, em sua esteira, o fortalecimento dos burgos ou cidades em que se concentravam essas relações, beneficiando-se por conseguinte delas. Cito Hegel: quando mais tarde essas comunidades se fortaleceram, foram comprados ou arrancados dos senhores todos os direitos. As cidades compraram para si, aos poucos, a própria jurisdição e se livraram igualmente de todas as taxas, tributos e censos. Nessas considerações históricas sobre a formação da cidade na Idade Média, trata-se de um fenômeno característico de algumas regiões da Europa, a saber, da constituição de cidades livres, como se vê na Itália e no norte da Alemanha, digamos, asiática. Dominando o comércio por alguns séculos, as cidades livres representam uma formação política viável apenas no período de dissolução do sistema feudal e de formação do Estado moderno. Este não se forma a partir de cidades livres, mas de dentro do sistema político feudal, deslocando e corroendo as relações de força que o constituíam. Com sua doutrina idealista do Estado, Hegel perdeu a oportunidade de, com uma análise histórica bem elementar, identificar na liberação da burguesia nascente em relação aos privilégios feudais a origem do próprio Estado moderno, que se constitui e se fortalece precisamente na medida em que pode lançar a mão dessa nova força social para enfraquecer o poder dos senhores feudais. Nesse contexto histórico, assiste-se concretamente a uma realização ou objetivação da liberdade num sentido negativo, como a ausência de imposições externas ou gravames, particularmente no concernente à propriedade, o advento tardio da propriedade finalmente livre de restrições, e ao direito de dispor livremente de sua propriedade, defesa do livre comércio, etc. Nasce assim a sociedade moderna em sentido restrito, cuja forma desenvolvida Hegel procura expor em sua totalidade nos princípios da filosofia do direito. A exposição sistemática da filosofia do direito, na qual não se trata do vir a ser histórico do conceito do direito, pressupõe, entretanto, que o processo de seu desenvolvimento pleno tenha ocorrido. O que na história só se pôde impor progressivamente ao longo dos séculos é tomado como dado e exposto enquanto momento necessário da ideia do direito. Esta exposição sistemática, que vai do mais abstrato ao mais concreto, começa consequentemente com os conceitos de pessoa, na qual se havia acabado o indivíduo antigo, e de propriedade privada livre, aquisição mais recente, mas fundamental para a realização plena da liberdade e do direito. O percurso começa com o indivíduo enquanto pessoa, que se põe imediatamente como infinita possibilidade, em contraposição ao mundo ou a uma natureza que aparece imediatamente como infinita limitação. A sair desse impasse, se dá pela atividade de apropriação daquilo que limita o indivíduo, atividade pela qual ele suprime a aparente independência da coisa, incorporando-a a seus próprios fins, mas ao mesmo tempo abre mão de si mesmo como infinita possibilidade, realizando-se em sua objetividade. Cito Hegel: eu só o faço na medida em que transforma este limite no que é meu, tiro dele a estranheza e me encontro nele comigo mesmo. Isto é o mesmo que me dar realidade, abdicar da subjetividade, transformar-me a mim mesmo em algo objetivo. Ambas as coisas, supressão da objetividade e transformar-me em objeto, são imediatamente o mesmo. Vale dizer que a apropriação do objeto como coisa disponível
constitui um momento necessário na determinação do indivíduo como vontade livre, momento pelo qual ele se realiza, colocando-se em um objeto e conferindo-se uma esfera exterior de atividade. Ainda que Hegel não use essa terminologia, poder-se-ia dizer, com Kant e Fichte, que assim se faz a dedução do direito da propriedade em sua filosofia do direito. Essa longa digressão ao parágrafo 39, que Rothel registrou em seus apontamentos de aula, explicita por antecipação o conteúdo do que é brevemente apresentado no início do parágrafo 40 como sendo a propriedade. Cito: o direito é primeiro o ser aí imediato, que a liberdade se dá de maneira imediata, posse que é propriedade. A liberdade é aqui a da vontade abstrata em geral, ou por isto mesmo, de uma pessoa individual que se relaciona apenas consigo mesmo. Na sequência, a dedução do direito de propriedade passa a ser feita em termos do jargão lógico de Hegel. Cito: a pessoa tem de se dar uma esfera externa de sua liberdade para ser como ideia. Material suficiente para compreender este jargão se encontra na introdução dos princípios da filosofia do direito, com uma exposição sumária das relações lógicas aqui implicadas, sobretudo no parágrafo 32, ao qual Gans acrescentou um significativo adendo baseado nos correspondentes apontamentos de Rothel. Repercutindo sempre noções aristotélicas, Hegel compara a relação entre ideia e conceito àquela que se presume conhecer entre um ser vivo e sua alma. O concreto é o ser vivo, composto de alma e corpo, o que na comparação significa que o concreto é a ideia, que se constitui do conceito e de suas determinações. Cito: as determinações do desenvolvimento do conceito são, de um lado, elas mesmas conceitos, mas de outro, e por ser o conceito essencialmente como ideia, elas são, na forma do ser aí, sendo a série dos conceitos resultantes, assim, ao mesmo tempo, uma série de figurações. Num sentido mais especulativo, a maneira do ser aí de um conceito e sua determinidade são uma e a mesma coisa. O conceito em questão aqui é o da liberdade da vontade, cuja determinação se dá, pelo lado ideal ou formal, por meio de conceitos mais específicos, como o de pessoa, neste caso da primeira determinação imediata, e pelo lado real ou material, pelas determinidades em que se põe o ser aí do conceito, como no caso da pessoa, a propriedade. A vontade livre conhece sua primeira e mais imediata realização como pessoa, o que só ocorre efetivamente na medida em que se dá uma esfera externa de sua atividade, quer dizer, na medida em que se apropria de algo e o declara propriedade sua. A propriedade aparece assim como o corpo material em que se exterioriza a vontade livre, sendo esta última como que a alma de um todo, que em sua totalidade efetiva constitui a pessoa como ideia. Na pessoa, portanto, liberdade e propriedade constituem dois lados inseparáveis de um único momento necessário para a determinação progressiva da liberdade e da vontade. Contestando a dedução utilitarista do direito de propriedade, Hegel nega que sua função principal seja a satisfação das necessidades do indivíduo, mas lhe atribui uma funcionalidade racional superior. Cito: o racional da propriedade não se encontra na satisfação das necessidades, mas em que a mera subjetividade da personalidade se supera. Só na propriedade a pessoa se encontra como razão. Mesmo que esta primeira realidade de minha liberdade esteja numa coisa exterior, sendo com isto uma realidade ruim, a personalidade abstrata, precisamente em sua imediatidade, não pode ter ser aí, a não ser na determinação da imediatidade. Ainda que pense preservar nas determinações ulteriores o momento da subjetividade da personalidade ou da liberdade formal abstrata, Hegel não se contenta com esta mera subjetividade ou liberdade formal, procurando mostrar que a liberdade efetiva só se encontra onde subjetividade e objetividade constituem uma unidade inseparável. A determinação da vontade livre por meio de sua objetivação ocorre em estratos de progressiva concretização, sendo a exteriorização na forma da aquisição de propriedade o mais imediato
e, portanto, também o menos determinado e o mais abstrato. Mas, e resumindo o teor da dedução hegeliana do direito de propriedade, sem essa objetivação imediata da vontade livre numa coisa de que ela se apropria, não podem ocorrer as determinações ulteriores, o que implicaria que a liberdade permaneceria para sempre um conceito abstrato e inefetivo, uma simples quimera para o devaneio dos sonhadores. É claro que assim se deu um quase imperceptível, ainda que significativo, deslocamento semântico no emprego do termo liberdade, como virão, aliás, outros pela frente, nesta jornada especulativa de determinação e concretização do conceito. Se no tratamento preliminar da liberdade da vontade, na introdução aos princípios da filosofia do direito, a liberdade e a universalidade constitutivas da vontade podiam ser entendidas em consonância com o que Rousseau e Kant, quer dizer, com o que a modernidade em seu estágio mais avançado, a Aufklärung, tinha proposto, algo que Hegel, aliás, não cansa de desqualificar como mero formalismo, etc., já não se dá o mesmo com a liberdade de uma vontade aferrada à propriedade de uma coisa, nem com a universalidade das meras pessoas de direito. Se em sua filosofia da história Hegel justifica como momento necessário do desenvolvimento pleno da liberdade o processo histórico de privatização dos indivíduos, um processo que de Rousseau aos românticos foi sempre de novo lamentado, na filosofia do direito a pessoa com seus direitos privados é elevada a momento sagrado ou intocável, como se ela não fosse em e por si mesma a encarnação da miséria de uma vida isolada decorrente do colapso da comunidade política, algo que Hegel tampouco deixou de registrar. Aliás, porque a propriedade e a objetivação da liberdade de uma vontade individualizada na forma de pessoa, quer dizer, de uma vontade privada, segue-se sem mais que ela tem de ser privada também. Cito: uma vez que na propriedade minha vontade se torna objetiva como vontade pessoal, portanto como vontade do indivíduo, assim ela adquire o caráter de propriedade privada, e propriedade comunal que, segundo sua natureza, pode ser possuída individualmente, adquire a determinação de uma comunidade dissolúvel em si, sendo por si objeto de arbítrio nela deixar minha parte. Quer dizer, se eu me encontrar casualmente numa comunidade que suporta a propriedade comunal, cabe a mim e somente a mim decidir arbitrariamente se quero manter minha parte em comum ou apropriada e passar a tratá-la como propriedade privada minha, o que equivale a dizer que o indivíduo, como pessoa, tem simplesmente o direito de se apropriar privadamente daquilo que ainda não foi apropriado privadamente por nenhum outro. Que isto exclui uma série de formas históricas de propriedade, não só está clara para Hegel, como lhe dá ocasião para mostrar que elas não constituem direito perante uma racionalidade mais desenvolvida, podendo sempre ser dissolvidas. Em Roma, por exemplo, a evolução das leis agrárias mostra uma luta entre comunidade e propriedade privada da terra, devendo esta última prevalecer como o momento mais racional. Também o direito fideicomissário, praticado ao longo dos séculos, constitui uma restrição do direito de propriedade, contendo, diz Hegel, um momento a que se opõe o direito da personalidade e, com isto, da propriedade privada. Até mesmo Platão, que pode nisto valer como representante de tantos outros sonhadores utopistas, é criticado por ter definido na República a comunidade de bens, erigindo assim, em princípio, a injustiça contra a pessoa de ser incapaz de propriedade privada. Por comportar restrições da propriedade privada, como a do fideicomisso, entre outras, o direito romano é considerado inferior ao direito moderno, somente no qual a propriedade privada é reconhecida de maneira irrestrita. Neste passo de sua exposição, Hegel realiza, ou, se preferir, registra mais um deslocamento semântico de consequências possivelmente mais graves para o emprego do termo liberdade, como se percebe nos debates ideológicos da modernidade. Tendo mostrado que a propriedade é essencialmente livre, plena, a exposição desliza da liberdade da pessoa para a liberdade da propriedade, tratando esta última como uma das grandes aquisições da modernidade mais recente. Cito Hegel:
Já faz bem 1,5 milênio que a liberdade da pessoa começou a se desenvolver através do cristianismo, tornando-se, ademais, numa pequena parte do gênero humano, princípio universal. A liberdade da propriedade, no entanto, só foi reconhecida aqui e ali desde ontem, por assim dizer. Um exemplo da história mundial para a longura do tempo que o espírito precisa para progredir em sua autoconsciência e contra a impaciência do opinar. Usualmente, os comentadores se deixam embalar pelo movimento do conceito, não colocando em questão o real conteúdo daquilo que Hegel está desenvolvendo. Uma leitura contra-apelo, como a feita aqui, pode parecer antipática, mas ajuda muito mais a explicitar o significado implicado do que acontece com simples paráfrases de antemão, já comprometidas com as promessas sedutoras da dialética hegeliana. Com outro viés, Lebrun levou a suspeita nietzschiana ao coração da lógica hegeliana num estudo feito na USP dos anos 1980, que foi publicado inicialmente na tradução de Renato Giannini Ribeiro, O Avesso da Dialética, Hegel à luz de Nietzsche, publicada em 1988, sendo o original publicado só póstumamente em 2004. Com relação à citação de Hegel, von Griesheim tomou nota da seguinte explicitação na aula de Hegel: a liberdade da propriedade, a saber, que a propriedade seja propriedade privada, isto é algo que foi erigido em princípio apenas desde ontem. Da liberdade da pessoa se segue necessariamente a liberdade da propriedade, mas demorou 1500 anos para que isso se tornasse consciente no homem e no Estado. Os apontamentos de von Griesheim colocam, aliás, tal ênfase na identificação entre pessoa e propriedade, por exemplo, apontamento referente ao início do direito privado. No direito abstrato, a liberdade é como um sujeito livre, como um sujeito singular, e seu ser aí é a propriedade como tal. O todo do direito privado é, nessa medida, um tratado da propriedade. Então, os apontamentos de von Griesheim colocam, aliás, tal ênfase na identificação entre pessoa e propriedade, que se é levado a perguntar se isto foi uma característica sua, ou se nas aulas de Hegel procedia assim, em meados da década de 1820. Quantas guerras já não foram feitas para assegurar esta liberdade da propriedade? Claro que sempre propagandeadas como se fosse em prol da liberdade das pessoas. Aliás, não é só o termo liberdade que passa por tais deslocamentos semânticos. Outros termos sofrem o mesmo, como é o caso de racionalidade ou racional. O sentido preciso que racionalidade adquiriu com Rousseau e Kant, que a compreende essencialmente como a universalidade representada e eventualmente procurada por sujeitos singulares dotados de inteligência e vontade, é admitido por Hegel, mas ao mesmo tempo criticado como insuficiente, porque formal e abstrato, devendo ser desenvolvido um conceito de racionalidade que estabeleça a identidade dessa racionalidade subjetiva com uma racionalidade posta nas coisas, quer dizer, objetivada ou realizada. As consequências que isso acarreta podem ser percebidas num passo como aquele que estabelece a racionalidade da propriedade em geral, sem consideração de sua natureza ou extensão. Cito Hegel: na relação com coisas exteriores, o racional é que eu possua propriedade, mas o lado do particular compreende os fins subjetivos, necessidades, o arbítrio, os talentos, circunstâncias externas, etc. O que e quanto eu possua é, por isso, uma contingência jurídica. Além de pressupor que em qualquer formação social é mais racional possuir propriedade, o que pode muito bem ser contestado em se tratando de uma série de formas de sociedade tradicional, esta formulação relega à contingência, ou seja, ao que não é domínio da razão, a fundamental questão dos limites da propriedade, que não pode, de certo, faltar numa dedução moderna do direito de propriedade, quer dizer, numa demonstração de sua racionalidade. Dependendo das circunstâncias, do empenho e dos talentos, pode variar e muito o que cada qual acaba possuindo no final, como resultado de seu esforço pessoal
é justo que a posse assim obtida lhe seja reconhecida como propriedade sua. Na análise do que Hegel tem a dizer sobre a sociedade burguesa, poderemos retomar o ponto e considerar em que medida está comprometido com um certo pensamento liberal que, desde Locke, recorre ao mérito pessoal e à aquisição da propriedade pelo trabalho para justificar qualquer quantidade de propriedade e não apenas aquela que de fato pode ser obtida mediante trabalho próprio. O importante avanço que significou para o direito moderno o reconhecimento do trabalho como modo de aquisição originário de propriedade, algo que falta no direito romano e antigo, fica assim comprometido já na fonte com um viés ideológico. Com isto, legitima-se certa desigualdade, mas não a desigualdade gritante que se encontra na sociedade moderna e que Rousseau teve o mérito de denunciar com tanta veemência. Ao tirar da esfera da racionalidade a questão da quantidade da propriedade, relegando-a à esfera do meramente contingente ou casual, Hegel subrepticiamente legitima qualquer tamanho de propriedade e, com isto, qualquer grau de desigualdade. Em sua defesa da desigualdade, entretanto, Hegel acaba por registrar um aspecto importante da pretensa igualdade de todos perante o direito, a saber, seu caráter meramente formal e abstrato, capaz de coexistir concretamente com todo tipo de desigualdade. Cito Hegel: na personalidade são iguais as múltiplas pessoas, caso se queira falar de múltiplas aqui, onde ainda não ocorre tal distinção. Mas esta é uma proposição tautológica vazia, pois a pessoa é, enquanto abstrato, precisamente o ainda não particularizado e posto em distinções determinadas. Aqui a igualdade seria apenas igualdade das pessoas abstratas enquanto tais, fora da qual cai, precisamente por isso, tudo que diz respeito à posse, esse terreno da desigualdade. Sendo a pretensa igualdade de todos perante o direito apenas a igualdade como pessoas em sua abstração ou em distinção, ela não diz respeito às distinções e desigualdades concretas que possam existir na sociedade. Nomeadamente, o direito enquanto tal é indiferente às desigualdades em relação à propriedade, relegadas ao campo do meramente contingente. Outra assimetria característica da sociedade moderna é registrada e justificada por Hegel nas considerações acerca do direito de alienar a propriedade. É claro que a pessoa tem o direito de se desfazer livremente daquilo de que se apropriou anteriormente, seja por apreensão física, seja como produto do seu trabalho. Essa alienação pode ocorrer por simples abandono ou por transferência a outra pessoa, caso em que o ato de alienação e transferência pode mesmo ser firmado num contrato, no qual o reconhecimento recíproco das partes ganha expressão externa e durável no tempo. Ora, a fonte mais poderosa de desigualdade na sociedade moderna ainda não está contemplada nas espécies mencionadas, qual seja a da apropriação direta por parte de uma pessoa do produto do trabalho de outro. Para chegar a ela e incluí-la no âmbito do direito, Hegel precisa legitimar a alienação não do produto do trabalho, o que é obviamente direito de quem trabalha, mas da capacidade ou força de trabalho com a qual o produto do trabalho se torna de antemão propriedade de quem adquiriu a capacidade de trabalho. Cito Hegel: de minhas habilidades particulares, físicas e espirituais, eu posso alienar algumas produções e um uso por parte de outro limitado no tempo, porque elas mantêm por essa limitação uma relação externa com minha totalidade e universalidade. A diferença entre o trabalho livre dos modernos, em que a pessoa aliena livremente sua capacidade de trabalho por um tempo limitado, e o trabalho escravo dos antigos, em que o dono do escravo dispõe da totalidade de sua atividade produtiva, passa a consistir em minúcias em torno do tempo pelo qual uma pessoa pode alienar sua força de trabalho sem acabar numa relação análoga à escravidão. Cito Hegel: com a alienação de todo o meu tempo, concretizado pelo trabalho, e da totalidade da minha produção, eu tornaria propriedade de um outro o substancial dos mesmos, a saber, minha atividade e efetividade universais, minha personalidade,
pois a totalidade das exteriorizações de uma força é a própria força, dos acidentes é a própria substância, das particularizações é o próprio universal. Ainda que o trabalhador moderno tenha reconhecido a liberdade de sua pessoa, mesmo quando se vê forçado a alienar toda a sua capacidade de trabalho, para simplesmente obter em troca o mínimo para sua subsistência física, este reconhecimento praticamente se resolve numa ilusão de que é livre, de certo porque pode a qualquer momento decidir sair e esperar na rua a morte por inanição. Decisão que constitui, aliás, direito inalienável, também do escravo, que só o é enquanto prefere ficar vivo a enfrentar seu senhor. Para Hegel, são inalienáveis aqueles atributos que perfazem minha propriíssima pessoa e a essência universal de minha autoconsciência, como minha personalidade em geral, minha liberdade universal da vontade, eticidade, religião. Em si, esses atributos também cabem ao escravo, que apenas não os tem ou prefere não os reivindicar para si. Assim que o escravo reivindica para si o que é em si, já lhe cabe inalienavelmente. Ele passa a fazer uso de seu direito propriíssimo. A escravidão não constitui, por conseguinte, um direito, mas apenas uma injustiça perpetuada mediante violência. Na evolução histórica que leva do mundo antigo ao moderno, universaliza-se para Hegel a autoconsciência da liberdade, de modo que na modernidade se pressupõe que todos sejam livres em si e para si. Que essa ilusão de liberdade é muito poderosa, como aliás as ilusões da interioridade em geral, ninguém há de contestar, podendo ser observada por toda parte na história das sociedades modernas sua atuação como cimento social dos mais resistentes, para o bem ou para o mal. Uma vez admitido o direito de alienação da capacidade de trabalho, constitui apenas uma simples explicitação anterior, sua inclusão entre as formas de contratos juridicamente válidos, mais especificamente entre os contratos de troca, a saber, como contrato de assalariamento, diz Hegel, a alienação de meu produzir ou prestar serviço, na medida em que é alienável por um tempo limitado ou por outra limitação qualquer. O contrato de assalariamento é concebido, pois, como um contrato de troca entre o trabalhador, que aliena sua capacidade de trabalho como propriedade sua, e o patrão, que aliena parte de sua propriedade monetária. Da parte do trabalhador, tal contrato pressupõe que ele se tenha apropriado anteriormente de si mesmo, o que implica, inclusive, a tomada de posse de seu próprio corpo, o qual, como qualquer outro corpo, é naturalmente algo externo, não sendo, portanto, imediatamente adequado ao espírito. Para Hegel, meu corpo só se torna efetivamente meu mediante um ato livre do espírito, qual seja o da tomada de posse de meu corpo e de mim mesmo. É, pois, mediante um ato voluntário do espírito que o homem deixa de ser algo meramente externo, abandonando assim seu ser aí natural, inconsciente e irrefletido. Concretamente, se trata aqui do processo histórico pelo qual o homem se forma a si mesmo, superando sua natureza primitiva ao longo da história de sua liberdade, e é nesse processo que o homem se torna propriedade de si mesmo, capaz, inclusive, de alienação parcial. Cito Hegel, tão somente através da formação completa de seu corpo e espírito, essencialmente por isso de sua autoconsciência se compreender como livre, ele, o homem, toma posse de si e se torna a propriedade de si mesmo, em frente aos outros. Pois na medida em que se realiza assim na tomada de posse de si mesmo e na posição de si como propriedade sua, o homem também se põe como objeto e distinto de sua simples autoconsciência e, com isto, capaz de receber a forma da coisa. Desta maneira, todas as aquisições do processo histórico e coletivo de formação das disposições naturais do homem, habilidades técnicas, ciências, artes, etc., podem ser objetificadas, sendo equiparadas a objetos de contrato, coisas reconhecidas na forma de comprar, vender, etc. Vê-se, pois, que Hegel vai bastante longe em seu registro e reconhecimento da forma jurídica que sustenta o moderno espírito mercantil. Ora, essas determinações são constitutivas da moderna sociedade civil,
devendo-se evitar a separação sugerida superficialmente pela divisão do texto hegeliano, que trata o aspecto formal ou abstrato na parte sobre o direito abstrato e o aspecto concreto na parte sobre a sociedade burguesa e civil. Nesta parte, o complemento essencial da sociedade civil se encontra no capítulo sobre a administração da justiça. As determinações do direito abstrato e as da administração da justiça são momentos essencialmente interligados, como a forma conceitual do direito, por um lado, e sua realização na sociedade civil mediante a intervenção asseguradora do Estado, por outro lado. Para compreender a estrutura da seção sobre a sociedade civil burguesa, é preciso manter em mente que a exposição dos princípios da filosofia do direito vai do abstrato ao concreto, no esquema geral, do direito abstrato da pessoa ou do indivíduo como sujeito de direito para o concreto que é o Estado, no esquema da terceira parte, dedicada à eticidade concreta, da família, sobretudo dos agentes econômicos particulares, objeto de estudo do capítulo sobre o sistema das necessidades, para o universal concreto que é o Estado, o qual começa a intervir na esfera da particularidade como garantidor e promotor da sociedade civil propriamente dita. Concretamente, o desenvolvimento do sistema das necessidades pressupõe relações jurídicas, o que quer dizer que a sociedade burguesa só é possível efetivamente com base na sociedade civil. As categorias próprias desta comparecem, entretanto, na exposição progressiva ou sintética, como se costuma chamar a exposição que vai do abstrato ao concreto, depois da exposição das categorias daquela. Na transição de uma para a outra, Hegel lembra que o princípio do sistema das necessidades contém em si a universalidade da liberdade apenas abstratamente, portanto, como direito da propriedade, cabendo ainda expor este direito, até então admitido ou pressuposto em sua abstração, diz Hegel, em sua efetividade vigente, como proteção da propriedade pela administração da justiça. A exposição das categorias constitutivas da sociedade civil em sentido restrito é feita, portanto, nos princípios da filosofia do direito, em dois momentos distintos, mas complementares, ou dos direitos do cidadão como pessoa tomados abstratamente, na parte dedicada ao direito abstrato, e o da efetivação ou concretização, proteção ou garantia desses direitos, no capítulo sobre a administração da justiça. Em ambos os momentos é possível identificar um viés na exposição de Hegel que o situa de maneira suficientemente clara no campo das ideologias modernas em disputa, pois em ambos os momentos fica clara a ênfase conferida à categoria da propriedade, bem para lá do que se encontra em outros pensadores modernos, como Rousseau e Kant, os quais, ainda que admitindo a propriedade como um direito fundamental, põem a ênfase na categoria da liberdade e suas formas de expressão. Na sociedade civil, o direito imediato e abstrato ganha reconhecimento na forma jurídica, tornada real pela administração da justiça. Nesta esfera vale o que pode ser comprovado formalmente. Diz Hegel, as aquisições e ações sobre propriedade têm de ser feitas e concluídas, portanto, na forma que lhes confere aquele ser aí. A propriedade se baseia agora sobre o contrato e sobre as formalidades que a tornam passível de prova e juridicamente válida. No âmbito de uma sociedade desenvolvida, quase não resta margem para uma aquisição original, estando tudo praticamente coberto por contratos já firmados. Das formas de aquisição original registradas por Hegel, a simples apreensão física não se aplica em geral por falta de objeto, uma vez que tudo já tem dono, com exceção de algumas regiões remotas do planeta, onde há margem para uma colonização, etc. E a aquisição original, mediante trabalho, se encontra geralmente suprimida por contratos de alienação da força de trabalho, admitida por Hegel desde que delimitado no tempo. Sem alarde, Hegel registra no âmbito da sociedade civil um dos aspectos mais escandalosos da sociedade moderna, qual seja a necessária desapropriação do produto do trabalho mediante um contrato perfeito em sua forma jurídica. Diz ele, os modos e títulos de aquisição original ou imediata já não têm propriamente lugar na sociedade civil, apresentando-se apenas como casualidades singulares ou momentos restritos. Na recente apropriação da filosofia do direito de Hegel por pensadores liberais, apontou-se para sua polêmica com Friedrich Carl von Savigny, fundador da Escola Histórica do Direito,
que em seu panfleto Da Vocação de Nosso Tempo para a Legislação e Jurisprudência, de 1814, se voltara contra a exigência implícita ou explícita nas doutrinas do direito natural de delegar a um corpo legislativo o direito de elaborar e outorgar um código de leis que expressasse a vontade geral do povo, uma exigência que podia levar a uma codificação jurídica autocrática, como a do Código Napoleônico de 1804, ou a consecutiva exigência de um parlamento nos moldes de uma monarquia constitucional como a inglesa. É verdade que Hegel defende a necessidade de que o direito se torne explícito e, assim, reconhecível pela consciência dos cidadãos mediante uma lei escrita. Aliás, nos momentos em que é relevante, Hegel defende a publicidade do que envolve o direito e sua administração. Este ponto aparece também no ataque que Hegel fez à restauração da ciência do Estado de von Haller na versão final dos Princípios da Filosofia do Direito, identificando lá um verdadeiro ódio da lei, do direito legalmente determinado. Também aqui uma leitura apressada pode levar à impressão errada de que Hegel se contrapõe radicalmente a von Haller, que seria desmentido já pela compreensão mostrada diante da diatriba desse ideólogo da restauração contra as doutrinas do direito natural que teriam causado a catástrofe da Revolução Francesa. Diz Hegel, a impaciência do autor poderia ter por si algo nobre, na medida em que se inflamou com as anteriormente mencionadas falsas teorias saídas sobretudo de Rousseau e principalmente com a tentativa de sua realização. Uma diatribe contra a reflexão filosófica sobre o interesse geral de um povo e sobre como ele poderia ser realizado só pode ter algo de nobre para quem compartilha de antemão a posição negativa do autor, o que no caso de Hegel é documentado desde o ensaio de 1802 sobre as maneiras de tratar o direito natural. No essencial, a única coisa que Hegel tem a opor à defesa pura e simples do princípio de dominação ou direito do mais forte ou poderoso, propugnado por von Haller ao longo de toda a sua obra, é que o outro entende o poder não como o poder do justo e ético, mas como a força natural e fortuita. Ademais, é reconhecido por ele a necessidade de expressar em leis escritas novas relações jurídicas que se estabelecem com o avanço das sociedades. Mas isso não aponta para um liberalismo político que reivindicaria para os próprios cidadãos em geral o direito político de decidirem que leis querem que estejam em vigor. Hegel pensa antes no quadro de peritos jurídicos aos quais caberia a incumbência de verter em código leis que meramente expressariam um direito já formado na sociedade. E seria certamente absurdo negar a uma nação soberana a capacidade de fazê-lo. Diz Hegel, negar a uma nação culta ou ao estamento jurídico na mesma a capacidade de fazer um código de leis, visto que não se pode tratar de fazer um sistema de novas leis segundo seu conteúdo, mas apenas de reconhecer em sua universalidade determinada o conteúdo legal dado, isto é, aprendê-lo com o pensamento, com o acréscimo da aplicação ao particular, isso seria uma das maiores ofensas que se poderia fazer a uma nação ou àquele estamento. Se o processo legislador consiste essencialmente em verter num código de leis um conteúdo legal já dado, apreendendo-o em pensamento e reconhecendo assim sua universalidade, trata-se antes de um procedimento técnico que pode muito bem ser gerenciado por um corpo de peritos ou especialistas em direito, mostrando-se também nessa concepção do processo legislador a pretensão hegeliana de despolitizar o direito. Se a codificação legal pode ser deixada a cargo de agentes especializados no âmbito da sociedade e do Estado civil, o mesmo acontece com o devido processo legal, em que um tribunal se encarrega de fazer valer o universal da lei como poder público que marca a intervenção do Estado na esfera da sociedade civil. Cito Hegel, o direito que entrou no ser aí na forma da lei é para si, defronta-se autossubsistente com o querer particular e opinar sobre o direito e se deve fazer valer como universal.
esse conhecimento e efetivação do direito, no caso particular, sem a percepção subjetiva do interesse particular, cabem a um poder público, o tribunal. Na medida em que deve fazer valer o universal da lei contra os interesses e opiniões particulares das pessoas, a administração da justiça a cargo dos tribunais constitui mesmo um dever do poder público que, para tanto, não precisa nem pode esperar uma solicitação por parte de particulares. Diz Hegel, a administração da justiça deve ser vista tanto como dever quanto como direito do poder público, direito que tampouco se baseia no arbítrio dos indivíduos de encarregar disto ou não uma autoridade. Aliás, em sua determinação do conceito de administração da justiça, Hegel não define claramente o limite entre o Estado civil e o Estado político. Este último certamente se faz presente como poder público, intervindo nos processos da sociedade civil, mas a delimitação do público do privado em questão não está clara. Isso talvez se deixe de explicar pelo fato de que Hegel quer apresentar o Estado como o momento supremo da eticidade, tendo como seu precedente natural a família e como sua antecipação dentro da esfera da sociedade burguesa, a corporação. Diz Hegel, ao lado da família, a corporação constitui a segunda raiz ética do Estado, a raiz fundada na sociedade burguesa. A santidade do matrimônio e a honra na corporação são os dois momentos em torno dos quais gira a desorganização da sociedade burguesa. Uma apresentação que marcasse a transição da sociedade civil para o Estado teria, de certo, deixado excessivamente patente o compromisso do Estado com a sociedade civil e, como essa se realiza materialmente na sociedade burguesa, também com a desorganização ética da sociedade burguesa, o que, sem dúvida, teria estabelecido um contraste desfavorável e, por isso, indesejável com a ideia do Estado como efetividade da ideia ética. Antes de analisar o que Hegel tem a dizer sobre aquela esfera da desorganização ética, é importante registrar a relação que ela tem com o direito administrado ainda no âmbito da sociedade civil. Pois para Hegel, o direito abstrato da pessoa, que se torna efetivo apenas com a proteção fornecida pela administração da justiça e, assim, pela intervenção do poder público do Estado, ganha realidade o ser aí nas múltiplas relações que se estabelecem na sociedade burguesa que Hegel trata em seu sistema das necessidades. Cito, o relativo da reciprocidade das necessidades e do trabalho em prol delas tem de imediato sua reflexão em si, geralmente na personalidade infinita, no direito abstrato. Mas é essa esfera do relativo mesmo, como formação, que confere ao direito o ser aí, de ser como universalmente reconhecido, sabido e querido, e de ter validade e efetividade objetiva por meio desse ser sabido e querido. Também aqui Hegel procura superar o ponto de vista abstrato de contratualistas como Hobbes, Locke e Rousseau, propondo um enraizamento do direito, não numa espécie de pacto original, mas nas relações mercantis que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, demandando progressivamente uma regulamentação jurídica que as torne estáveis, quer dizer, que lhes dê segurança. Com esta proposta, Hegel se posiciona dentro de um debate em curso, pelo menos desde Hobbes, e que em sua época ainda está bem aceso, tanto que é retomado nas lições dos anos 1820, como documenta, por exemplo, o seguinte adendo de Gans. Cito, por um lado, é pelo sistema da particularidade que o direito se torna exteriormente necessário como proteção para a particularidade. Ainda que provenha do conceito, ele, o direito, só entra na existência porque é útil às necessidades. Para que se tenha o pensamento do direito, é preciso ter sido formado no pensar, já não se permanecendo no meramente sensível. É preciso proporcionar a forma da universalidade aos objetos e igualmente orientar-se por um universal na vontade. Somente depois que os homens inventaram para si múltiplas necessidades, tendo sua aquisição se entrelaçado na satisfação, podem formar-se leis. Do ponto de vista do indivíduo egoísta, o direito é apenas um meio para proteger seu fim particular, e é nesta medida que ele começa a ganhar existência concreta na vontade dos indivíduos, que vão reconhecendo sua importância
não para o bem coletivo, mas justamente para a proteção de seus interesses particulares. Sem esse reconhecimento do direito como útil para as próprias necessidades, não se pode contar com a adesão subjetiva dos indivíduos, relegando-se o direito à esfera de sua abstração inicial. Somente com seu entrelaçamento nas necessidades individuais, o direito ganha concretude ou ser aí na existência cotidiana das pessoas, e somente então faz sentido verter o direito assim concretizado em leis, tornando-o explícito e público. Como dito, essa tarefa de legislar não cabe a um eventual parlamento, como fonte legítima do direito positivo, mas a um corpo de peritos jurídicos que meramente assessoram o único poder legítimo central, que é o poder principesco, no qual confluem os três poderes na versão que Hegel lhes confere. Cito: o próprio poder principesco contém em si os três momentos da totalidade, a saber, a universalidade da Constituição e das leis, o aconselhamento como a relação do particular ao universal e o momento da decisão derradeira, como o da autodeterminação em que todo o resto reflui e da qual toma o início da efetividade. A decisão final cabe sempre ao próprio príncipe ou soberano na figura de um único indivíduo, ainda que em geral sua atuação não vá além de apor sua assinatura a documentos lavrados por seus peritos e conselheiros, os quais reúnem o conhecimento da lei e do que é indicado para a sua aplicação aos casos particulares. É assim que Hegel representa o funcionamento interno da cabeça do Estado, o qual aparece em sua relação com a sociedade civil e burguesa, respectivamente, com o poder judiciário e poder policial, ambos órgãos executivos do poder governamental. A função do poder governamental é justamente pôr em execução as decisões do poder principesco em geral. Cito Hegel: distingue-se da decisão a execução e aplicação das decisões principescas, em geral a condução e manutenção do já decidido, quer dizer, das leis dadas, como em instalações, instituições, em prol de fins comuns, etc. Esta tarefa da subsunção em geral é compreendida pelo poder governamental, o qual compreende igualmente os poderes judiciário e policial, que têm mais diretamente relação com o particular da sociedade burguesa e fazem valer o interesse universal nestes fins. Em seguida, Hegel ainda delineia a organização racional do funcionalismo público, fazendo uma das primeiras defesas do que viria a ser caracterizado ao longo do século XIX como burocracia, enquanto pelego entre o poder central e a sociedade em geral, a burocracia cumpre a importante tarefa de amenizar atritos, contribuindo assim para a universalidade da coexistência dos opostos. Isto vale do poder judiciário com a administração da justiça no âmbito da sociedade civil, mas também vale do poder policial com a gestão dos riscos no âmbito da sociedade burguesa, como se verá em seguida.